Nos últimos meses, o brasileiro passou a ouvir expressões como Estado Democrático de Direito, República Presidencialista, impeachment, Constituição Federal, golpe e outras que passaram a fazer parte do atual cenário político. Para nos explicar o significado dessas expressões e principalmente a implicação delas nas nossas vidas, eu converso agora com o advogado Leonardo Palitô. Boa noite. Boa noite, Priscila. Boa noite, telespectadores da TV Assembleia. Vamos falar, então, sobre esses temas que são tão corriqueiros atualmente no Brasil. É verdade. Vamos primeiro começar sobre, hoje teve aí essa votação, aí esse montão de horas aí, os deputados, o presidente interino Michel Temer assumiu a presidência para que haja finalmente ou não esse impeachment aí da presidente Dilma. Vamos explicar o que significa impeachment? O impeachment, na verdade, Priscila, para explicar para o telespectador, ele é um impedimento. Ele é a figura democrática que existe dentro da Constituição Federal, que foi constituída de uma Assembleia Constituinte com participação popular, que foi a forma eleita para se destituir o presidente, desde que ele cometa, obviamente, um crime de responsabilidade. Então, isso que você falava hoje é a etapa que está atualmente o impeachment, que é a etapa da votação da admissibilidade pelo Senado, que é o que foi feito nessa sessão muito longa, em cada senador teve que se inscrever, teve direito a falar por 15 minutos. Então, essa é a etapa atual, que é a etapa da admissibilidade. Então, ocorrendo essa admissibilidade, ocorre o afastamento da presidenta por 180 dias para se entrar nessa nova fase. Exato. E aí, o que acontece em relação a essa questão do golpe? As pessoas estão falando. Por que isso? Juridicamente, está correto todo esse trâmite? Priscila, o limiar é muito tênue para você identificar essa questão de golpe. O que acontece? O golpe é o argumento dos governistas, que não são mais governistas, porque agora foram afastados do poder, para dizer que, na verdade, não existe crime de responsabilidade. Então, eles dizem que o quê? Que se o impeachment está sendo impregnado ao presidente, essa condenação ao presidente, sem que haja esse crime de responsabilidade, que é um pré-requisito da Constituição, isso seria um golpe. Então, por que golpe? Porque seria a tomada do poder por uma forma que não seria a forma democrática. O que eles dizem é que os opositores estão dando uma aparência de legalidade, vez que estão concedendo direito de defesa ao presidente, estão fazendo com que ela participe de todos os atos, para apenas não levar em consideração as suas considerações de mérito. Então, aí residiria o golpe, que seria o quê? Em aplicar a pena de impeachment ao presidente sem o crime de responsabilidade. Perfeito. E aí, Estado Democrático de Direito, o que significa exatamente isso? O Estado Democrático de Direito é justamente isso tudo que falávamos aqui agora, Ele é balizado em uma Constituição e é um Estado o quê? Democrático. Democracia é o quê? O poder que emana do povo. E o Estado Democrático de Direito é aquele que aplica as leis. Então, ou seja, você tem que respeitar as leis. Veja que o que a presidente fala o tempo todo é que aconteceu um golpe. O que seria o golpe? Seria um ataque ao Estado Democrático de Direito, já que nós vivemos em um, É a democracia que prevalece. E é o que a presidente mais diz. Ela fala, eu fui eleita por 54 milhões de pessoas. Por que vocês estão me subtraindo aquilo que é o povo que me concedeu? Já que a democracia é isso. É o povo elegendo os seus representantes. Exato. E a diferença entre parlamentarismo e república? Na verdade, o parlamentarismo, ele é uma forma de governo, A república, na verdade, o parlamentarismo ele pode ser uma forma eleita para se combater o presidencialismo. Então, nesse caso, no Brasil não existe o parlamentarismo. O que existe é o presidencialismo. Inclusive, houve um plebiscito no início da década de 90 para eleger entre parlamentarismo, entre presidencialismo e entre monarquia. E o presidencialismo ganhou. Então, assim, muitas pessoas falam que, na verdade, em um Senado ocupando esse espaço de protagonista, a Câmara se estaria até privilegiando o parlamentarismo. Será que não seria a melhor forma? Mas, por enquanto, o que está vigorando na Constituição é a forma presidencialista. Exatamente. Ou seja, a diferença clara aí entre o presidencialismo, que é o que estamos no Brasil, na República Federativa de Direito, e o parlamentarismo. Exatamente, que é o caso da Inglaterra, por exemplo, o caso de outros países ao redor do mundo. Perfeito. Agora vamos conversar mais sobre a questão, pessoalmente, qual a opinião do senhor? Se houve golpe, se há impeachment, se não há. Como cidadão, na verdade, acho que o governo é muito desacreditado, eu acho que a presidente é uma presidente inábil, então acho que por esse motivo, acho que todo mundo desejaria o afastamento. Mas como jurista, eu me filio à corrente que acredita que não há motivo suficiente para a configuração do crime de responsabilidade. Assim, depois de muitos estudos, de muito ver, eu acredito muito nessa tese de que, na verdade, não há razões substanciais jurídicas para o impeachment. Mas o julgamento é um julgamento jurídico-político e não se pode dizer que há golpe, porque as balizas estão sendo respeitadas. Exatamente. Por que o brasileiro ele desconhece tanto, a sua história, até mesmo a forma política que está em vigor no país? Na verdade, assim, o brasileiro desconhece porque a matéria é uma matéria muito específica,
Mas assim, você veja que a Constituição prevê essa modalidade, que é a modalidade de impeachment, e a nossa Constituição é tão recente, de 1988 para cá, e nós já enfrentamos 2 processos de impeachment. É porque talvez eu costumo dizer muitas vezes que o brasileiro confunde o impeachment com o recall, que é uma modalidade que existe em outras constituições, que é aquela que quando o presidente ele é inábil, quando ele não consegue governar bem, as pessoas podem recorrer a um recall, que é o quê? Retirar do poder aquele que é inábil, o governante inábil. Mas no Brasil essa modalidade não foi eleita, né? A modalidade realmente é via crime de responsabilidade, que é um crime próprio, cometido com dolo pela Presidente da República. Então é uma coisa muito mais séria. Entendi. É exatamente. Ok. O que mais que nós podemos conversar sobre essa questão? O que as pessoas mais dúvidas mais recorrentes, né? Sobre política. As dúvidas mais recorrentes é o que vai acontecer a partir de então, né? Muita gente acha que o impeachment já se perfectibilizou, quando na verdade a presidente apenas foi afastada. Então, assim, é bom que se atente que ainda vão ter 180 dias para se fazer o julgamento final da presidente e que apenas após isso, após o julgamento final, por 2/3 do Senado, é que ela vai ser de fato impeachmentada e perder seus direitos políticos. Por enquanto, ainda é uma fase de afastamento e muita coisa pode acontecer, já que tem lava-jato, tem desdobramento de investigações e ninguém sabe o que será ainda do Brasil. Exatamente, exatamente. Tem que frisar que ela ainda não está totalmente, né? Não, ela foi apenas afastada. Estamos ainda em uma fase, em um estágio desse todo esse processo que ainda vai durar por 6 meses, por 180 dias. Tá ok. Muito obrigada pelas informações, ok? Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o advogado Leonardo Palitor. Muito obrigada mais uma vez. O Jornal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma ótima noite e a gente se encontra amanhã.